Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que bom estarmos juntos no Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Hoje é dia 5 de janeiro, quarta-feira depois da Epifania. Essa é a liturgia desse dia. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, que você tenha um dia cheio da graça do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela noite que o Senhor nos deu, pela viagem que fizemos até Rondônia. Muito obrigado, Deus, por esses dias que vamos passar aqui. Obrigado, Pai amado, por esse novo dia que o Senhor está nos dando. Que seja um dia abençoado, repleto da Tua bênção, da Tua graça, da manifestação do Teu poder entre nós. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão e irmã. Nós te agradecemos por todo o Teu cuidado, Teu carinho e Tua misericórdia. Continue conosco, nos guardando, nos protegendo, nos ajudando a fazer a Tua vontade. Nós te glorificamos, te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Erli está com a gente, Martinha, Elonede, que beleza, hein? Glória a Deus. Tereza Pereira, Fábio Lúcio Brandi, Pastor Zé Mauro, Angelita Carvalho, Gabriela, Euzi Melo, Joel Moreira lá de Mauá. Que beleza, hein? Os irmãos e irmãs no Evangelho do dia, nesse dia tão especial, na presença do Senhor. É uma bênção ter vocês aqui ao vivo, não é? Nós estamos em Rondônia está um clima gostoso. Pelo menos agora de manhã não está muito quente, nem está quente, né? É um clima assim, muito agradável. Sejam bem-vindos nessa manhã tão especial, amém? Bom dia para você, irmão Gessé, irmã Carmen, irmã Nathalie. Glória a Deus pela vida de vocês, do Evangelho do dia. Compartilha o Evangelho do dia, amém? Compartilha o Evangelho do dia. Compartilha a fé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos então ler o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 5 de janeiro. A leitura do Evangelho, querida Ana Beatriz. Glória a Deus pela vida da Ana. Amém, Ana? Glória a Deus. O Evangelho de hoje é Marcos 6, 45 ao 52. Marcos 6, 45 ao 52, diz assim: E logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Olha só. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse Evangelho. O Senhor fala aos nossos corações essa manhã. Nós te agradecemos, ó Pai,
Porque, ó Deus, cremos que nós teremos um ano de epifania, de manifestação de Deus. Manifesta a tua glória na nossa vida, nos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, querida Bárbara, irmã Diná, Suzy, Fausto, irmãos e irmãs. Que delícia a gente começar o ano acreditando, Denise Vieira, na epifania do Senhor, na manifestação do Senhor, não é? É o Senhor que se manifestou no passado, o Senhor que se manifesta hoje e que vai se manifestar durante toda a nossa vida. Até o final da nossa vida, o Senhor vai se manifestar no meio de nós. Até o final da nossa vida, nós iremos ver a manifestação de Deus. Amém? Eu posso crer dessa forma, Elonede. A manifestação de Deus, a epifania de Deus, a grande manifestação de Deus, que é Jesus, não é? Vai continuar se manifestando na minha vida, querida Ana Paula, querida Alice, irmãos e irmãs. Eliane Maria Lopes, Maria Helena também está com a gente. Amém? Eu posso crer, Tereza, que Deus vai continuar se manifestando na nossa vida para sempre. Glória a Deus. E hoje fala da manifestação do Senhor no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele é chamado do Mar do Milagre do Senhor. O Senhor realizou muitos milagres. Se eu não me engano, os evangelhos registram 13 milagres de Jesus junto desse mar, né? E um dos milagres que nós conhecemos é o milagre do Senhor andando sobre as águas e acalmando a tempestade. Amém? E é esse milagre que vai direcionar nossa oração hoje, em nome de Jesus. Então veja comigo, como diz Marcos 6, 45 a 52. Logo em seguida, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Enquanto o Senhor ficou ali na margem, se despedindo das multidões, né, os discípulos entraram no barco e foram para outra margem. Agora observe só, eles não fizeram esse movimento porque eles quiseram. Eles eram discípulos de Jesus e Jesus lhes deu uma ordem. Entre nesse barco e vá para outra margem, enquanto eu estou me despedindo das multidões. Não é? Lógico, os discípulos nunca viram Jesus andar sobre as águas. Talvez eles pensavam que Jesus fosse num outro barco. Isso era muito comum. Mas a verdade é que eles obedeceram. Então, como é importante, irmãos e irmãs, a gente ter essa disposição dos discípulos de obedecer, não é? É interessante que o Evangelho, ele é o mesmo Evangelho de 2000 anos, não é? De mais de 2000 anos. E todo ano o Evangelho se repete. Só que ele é trazido pelo Espírito Santo para os nossos momentos concretos da vida, para as situações novas que nós estamos vivendo hoje, não é? Situações que a gente não sabia que ia passar, situações que não estavam no script da nossa vida, não é? E o Evangelho, ele é trazido para o nosso dia, não é? Ele vem e faz essa ponte hermenêutica, ou seja, o Senhor interpreta o Evangelho segundo a necessidade que nós estamos vivendo hoje. Isso é muito interessante. Então, assim como Jesus manda os discípulos atravessarem o mar, não é? E ele ficou se despedindo,
eles simplesmente obedeceram e foram, não é? O caminho da vitória é o caminho da obediência. Nós não conquistamos absolutamente nada fora do caminho da obediência. Todas as conquistas fora do caminho da obediência não dão certo, não é? Então, amados irmãos e irmãs, o versículo 46, e tendo despedido, ele subiu para o monte para orar. Não é? É um grande mistério da nossa fé. Jesus, sendo Deus, ele tinha a necessidade de orar. Ele tinha necessidade de subir o monte para estar sozinho e para ter seus momentos a sós com Deus. Amado, deveria ser assim, não é? A nossa vida de oração, ela tem que ser extremamente intensificada em todos os momentos. Mas se vem a luta, deveríamos intensificar também um pouco mais. Não por causa da luta, da tribulação que eu vou orar, não é isso. Mas o Senhor é um socorro bem presente no dia da angústia. O problema é que quando a gente passa por alguma luta, a gente abandona esse recurso, não é? Olha, estou com uma enfermidade, passe mais tempo orando. Estou com ansiedade, com depressão, passe mais tempo orando. Estou vivendo um período de grande crise, ore mais, intensifique mais. Amado, Jesus, ele sentia necessidade de ir para o monte sozinho, não é? Não é um monte cheio de gente, nada disso. Era ir para o monte sozinho e ali ele orava. Era prática do Senhor, não é? Ir para o monte, se retirar, ir para lugar deserto, estar sós com Deus, não é? Jesus tinha essa prática. A gente pergunta assim, Amélia, se o Senhor Jesus tinha essa necessidade, quanto mais nós, não é verdade? Se Jesus tinha essa necessidade, quanto mais nós. Nós precisamos intensificar a nossa vida de oração, não é? No modelo de Jesus. O Senhor Jesus é o nosso modelo. Então eu devo olhar para Jesus. Ora, se Jesus sendo Deus orava, imagina eu, não é? Um mero humano. Eu necessito ter minha vida de oração renovada. Então nós estamos, irmãos, hoje é a primeira quarta-feira de 2022. Então seria muito bom se a gente fizesse a partir de hoje um compromisso de orar mais, de separar mais tempo de oração, de dizimar nosso dia. Existe aquela oração, poxa, todo tempo eu penso em Deus, é oração mental. Ótimo, não é? Mas Jesus não poderia também fazer uma oração mental ali com eles no barco? Poderia. Mas Jesus sentia necessidade de estar a sós e orar. Então assim também, irmãos, além das nossas orações mentais, de estarmos o tempo todo pensando em Deus, nós precisamos também ter rasgos, momentos, recortes no nosso dia a dia para nos dedicarmos à oração ao Senhor. Amém? Isso é uma coisa maravilhosa. E Jesus tinha essa prática, Alice. Ele tinha essa prática de subir, de se dedicar, de estar em oração ao Senhor. Era a prática do Senhor. Versículo 47. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra, não é? Os discípulos, o barco no mar e Jesus sozinho em terra, porque ele tinha necessidade também
de ter o seu momento de retiro. Tá vendo, Íris? Por isso, Íris, pelo menos uma vez por ano faça um retiro, hein? Né? Ele tinha também essa necessidade de retiro, de se retirar, de ir para o monte, de ter seus momentos a sós com Deus, não é? De madrugada, então era à tarde, o vento estava lá, né? Agora chegou de madrugada, olha. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar diante deles, não é? É muito interessante a apresentação desse evangelho, porque da forma como é apresentado por Marcos, parece que a vontade de Jesus era passar a noite inteira lá sozinho orando, não é? Mas como, isso no evangelho de Marcos, nessa narrativa, mas como Jesus viu que os apóstolos estavam remando com dificuldade, enfrentando, né, um vento contrário, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e iria passar adiante. Talvez para repreender o vento ali na frente e depois voltar a orar. Essa narrativa é muito bonita, não é? Mas é interessante se você pensar, irmãos, os discípulos estavam naquele mar provavelmente há mais de 6 horas. Né? De 4 a 6 horas eles estavam sozinhos lá, enfrentando o vento contrário, remando com dificuldade, não é? Então, olha o que o Evangelho está nos ensinando. Nós também temos esses momentos. João da Cruz, um cristão do século XVI, ele falava de noite escura da alma. Quando parece que estamos sozinhos, quando parece que estamos remando com dificuldade, Jesus não está com a gente. Quando parece que o vento é contrário e não tem ninguém para nos socorrer. Chama-se noite escura da alma. Tão ensinada por João da Cruz no século XVI. Né? Nós também, pastor Orlando, nós vivemos também noites escuras da alma. Não é? Quando os ventos são contrários, quando remar é difícil, né? É difícil se recompor, é difícil enfrentar as dificuldades da vida, é difícil recomeçar, não é? Tudo isso é verdade para a nossa vida. O que os discípulos estão vivendo numa parte da sua vida, numa perícope desse evangelho, é o que nós vivemos muitas e muitas vezes, não é? Mas isso não significa ausência de Deus. Jesus estava vendo e Jesus vai ao socorro deles. Jesus interrompe uma prática de oração. Jesus interrompe o momento a sós com Deus, né, com o Pai, para socorrer os discípulos. Assim também é o que Jesus tem feito conosco e vai fazer conosco. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. Nós não estamos sozinhos. Deus tem seus planos, seus projetos. Apenas confia, descansa e trabalha. Eliseu, nosso irmão Gilmar Eliseu, não é? De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, não é? É interessante isso. Quando eles veem naquela noite escura, naquele vento contrário, não é?
Olha que coisa tremenda, quando eles viram naquela noite escura, naquele vento contrário, o Senhor andando sobre as águas, eles acreditaram que fosse um fantasma. Não é? Que é um fantasma, nós estamos morrendo, não é? Alguém diz assim, puxa, mas eles criam em fantasma? Não é? Você não sabe, querido, o judaísmo até hoje, várias linhas e segmentos deles são cheios de superstições, cheios de medo, não é? E é isso que eles tinham, eles achavam que fosse um fantasma, um ser, não é, sobrenatural, alguma coisa do mal, não é? Mas na realidade era o Senhor Jesus, não é? Isso me chama atenção muito hoje. Isso me chama atenção muito hoje. Talvez Deus está agindo na nossa vida. Talvez Deus está permitindo uma situação difícil. Talvez Jesus esteja agindo na nossa vida e o nosso medo faz com que a gente veja a ação de Deus como um fantasma. A gente vê a ação de Deus e diz assim, é um fantasma. Olha que coisa, querido. A gente olha para Deus e diz, olha, é um fantasma. Eu estou vivendo uma situação que Deus não está presente. Não é Deus que está aqui, é um fantasma. Não é? E aí, querido, no momento que você aceitou Jesus, no momento que você foi batizado, no momento que você fez a tua aliança com Deus, não se preocupe. Fantasmas da vida, né, não irão alcançar sua vida. Qualquer situação, veja Jesus. Jesus está nessa situação, Jesus está nessa tempestade, Jesus está nesse mar, Jesus está nessa noite escura da alma, não é? O nosso medo vai projetar em Jesus a figura de um fantasma. O nosso medo vai projetar em Jesus a figura de um fantasma, não é? Porque nós somos assim. Mas em nome de Jesus Cristo, você é de Deus. Nós estamos aliançados com Deus. Então, eu vou olhar e eu vou ver o projeto de Deus na minha vida. É Deus nessa causa. Tá vendo, pastor Orlando? É o Senhor que está conosco. É Deus que está me ajudando. É o Senhor que está me socorrendo. O Senhor está comigo. Eu creio que Ele está comigo. Eu creio que Ele me ajuda. Em nome de Jesus Cristo. Volto a dizer, o medo vai fazer com que a gente projete em Jesus, né, o fantasma, o mal, o abandono. Mas Jesus está conosco. Jesus também está com nossos filhos, com a nossa casa. O Senhor está na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz assim, olha, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram que tratasse de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Que coisa, né? Uma tempestade, Jesus vem socorrer, todos veem Jesus e todos ficam apavorados, não é? É Deus falando para minha alma agora. É Deus falando para você também. Ora, se Jesus está conosco, por que eu vou ver Jesus e ficar apavorado? Amado, Ele cuida da nossa vida. Ele cuida da nossa existência. Ele cuida do nosso caminho. Ele cuida das tempestades da nossa vida, né? Ele é o único
que conhece a nossa estrutura. O único, não é? É o único que conhece a nossa estrutura. Então ele cuida da nossa vida. Mas quando os discípulos veem Jesus, eles ficam apavorados, porque eles não conhecem Jesus em meio à tempestade. Eles não conhecem Jesus no meio da escuridão da noite. Eles não reconhecem Jesus no momento do vento contrário. E é justamente isso, querido, que muitas vezes acontece. Quando nós começamos a vivenciar uma tribulação, não é? Parece que some tudo. Some a fé, some a esperança, some o amor, some Jesus. Não é? Mas é tudo projetado pelo nosso medo. Jesus está conosco, caminha conosco, está na nossa noite escura, na nossa tempestade. Jesus está conosco. Apenas afirme isso. Eu sei que Jesus está comigo. Mas fale isso muitas vezes hoje. Eu sei que Jesus está comigo. Respire assim profundamente, né? Olha que coisa. E diga: Jesus está comigo. Essa é a verdade. A verdade não é a noite escura, a verdade não é a tempestade, Alex. A verdade não são os ventos contrários. A verdade é que Jesus está conosco na nossa noite escura. E eu não posso olhar para Jesus e ficar apavorado. Eu vou olhar para Jesus e descansar no Senhor. Amém? Eu sei que Jesus está comigo. Amém, queridos? E a Bíblia diz assim, ó: pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Guarda essa palavra. Coragem é algo que você vai desenvolver em você. Sou eu, é Jesus. Não tenha medo. Ele está comigo. Ele caminha comigo. Tenha coragem. Levante-se com coragem. Levante-se para recomeçar. Nós separamos esse mês de janeiro com o tema recomeçar com fé, né? E eu preciso muito, e você precisa também. Eu tenho descoberto que a fé não é algo estático, não é algo que você tem simplesmente, né? A fé é um exercício diário. Hoje eu vou exercer a fé e eu vou exercer minha coragem. Hoje eu vou encarar esse dia com coragem. Hoje eu vou enfrentar minhas tribulações com coragem. Coragem, não tenha medo, sou eu. Jesus está conosco. Jesus permanece ao nosso lado. Coragem, essa é a palavra que o Senhor está dizendo nesta manhã, Ana Paula. Amém? E aí Jesus diz: coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. É interessante, ele subiu no barco, o vento cessou. Transforma essa frase numa oração agora. Senhor, entra no meu barco, porque se o Senhor estiver no meu barco, o vento vai cessar. Amém? É uma situação concreta. Ele entrou no barco, o vento cessou. Não é? O vento cessou.
Aleluia. Ele, olha, entrou no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, né? No grego, peromenai, significa não saber o que fazer. Ficaram sem saber o que fazer. O milagre foi tão grande, Claudinha, que ficaram com a boca aberta, sem saber o que fazer, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. E aí você começa a pensar justamente nisso. Por que no final dessa perícope, Marcos colocou esse versículo? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. É interessante, amados irmãos e irmãs, se eles tivessem compreendido o milagre do pão, dos pães e peixes, se o coração deles não tivesse endurecido, eles não ficariam perplexos, eles enfrentariam aquela situação de uma outra forma, não é? Quantas vezes nós não compreendemos o mover de Deus, o nosso coração fica endurecido pela incredulidade, endurecido pelo medo, não é? E aí o que acontece? Tudo que vem pela frente se transforma numa grande tempestade. Tudo que vem pela frente causa medo e sofrimento. Eu preciso descansar no Senhor. Deus está comigo nessa noite escura da minha alma. Eu não posso, com medo, projetar o medo na pessoa de Jesus, achar que ele me abandonou, achar que ele não tem seus planos. Pelo contrário, o Senhor Jesus tem seus planos e seus propósitos. Eu posso descansar no Senhor, sim, porque Ele é o meu Deus. Amém? Eu posso descansar no Senhor, sim, porque Ele é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Evangelho do dia, por essa palavra que o Senhor tem nos dado de fé, de esperança, de graça. Muito obrigado, Deus. Queremos receber essa palavra no nosso coração. Se for necessário, ouvi-la mais vezes. Mas nós precisamos muito, Pai, muito, viver essa fé e essa certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos, vamos fazer nossa intercessão final. Eu estou em Rondônia, na cidade de Ji-Paraná. É uma cidade com talvez 114 mil habitantes, 120 mil habitantes. Fica no mapa, em Rondônia. As pessoas confundem muitas vezes Roraima com Rondônia. Rondônia é embaixo, perto do Acre, né? Ji-Paraná fica no meio do mapa. É chamado de o coração de Rondônia. É uma cidade muito grande, muito bonita, cortada por rios, né? E nós estamos aqui nessa chácara, esse mosteiro Terra Santa, que é um local que a gente tem vindo estar em refúgio, em oração, em férias também, né? E sempre trabalhando, sempre trabalhando. Eu estou aqui na capela, olha. Olha aqui, não é bonito? Capela de Caná da Galileia, o cenáculo. Olha que maravilha. Deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem. Olha lá, banquinho e escrito cenáculo aqui, ó.
cenáculo. Tá bom? Vamos então orar nesse momento, finalizando esse nosso evangelho do dia. Senhor amado, Santo Deus, coloco diante de Ti, ó Pai, cada pedido de oração. Coloco aqui a Dona Graça, que está conosco, também a mãe do Reginaldo. Coloco diante de Ti, ó Deus, meu irmão, minha irmã que estão enfermos. Coloco o irmão Davi, que esse mês fará o tratamento. Coloco, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, a Madalena, o Evanil, meu irmão Osmar, a Moisete, a Ivete, a Luzia. Coloco diante de Ti, ó Pai, a Marina, a Maria. Pai amado, a Maria Denise. Coloco diante de Ti, ó Deus, cada pedido de oração que está sendo colocado aqui diante de Ti. Pai amado, eu abençoo cada família. Eu abençoo cada casa. Pai amado, abençoe esse dia, Senhor. Seja um dia de cura e libertação, um dia de livramento, um dia da Tua bênção, Pai. Pai amado, toma, Senhor, o pastor Orlando Lima Júnior, toma a irmã Gabriela, pastor Zé Mauro, toma, Senhor, a vida de cada irmão e irmã, Senhor, que está conosco aqui ao vivo ou que vai assistir depois. Senhor amado, pela vida de cada irmão, nós oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Querido, por causa do fuso horário, aqui é 1 hora antes, né? Então, no horário de Brasília, que é 8 horas, aqui é 7 horas da manhã. Um beijo, Deus abençoe cada irmão e irmã. Depois eu volto lendo os comentários, tá bom? A paz, querido. Compartilhe esse vídeo. Tenha uma quarta-feira abençoada. Com Jesus é só vitória.